Vamos falar de como você, profissional autônomo ou psicólogo, pode definir o seu público-alvo. Meu nome é Laís Teles, eu sou psicóloga, eu sou mentora de posicionamento de psicólogas e hoje nessa live eu vou explicar direitinho, passo a passo, para você definir e escolher o seu público-alvo. Consegue me ouvir agora? Eu acho que é meu microfone que estava desligado. Fala aí pra mim, Cris. Seja bem-vinda. Estava desligada, ninguém ia me ouvir mesmo. Então tá. Primeira coisa, você que está aqui, você já tem um público-alvo? Você consegue definir certinho assim, olha, eu quero atender esse tipo de pessoa, eu quero colocar o meu serviço à disposição desse público, eu atraio esse tipo de pessoa. Quando nós não temos um público-alvo, isso pode atrapalhar muito o nosso trabalho, muito mesmo, porque você acaba atraindo o tipo de pessoa que não quer comprar o seu serviço. Então vamos pensar aqui o que é um público-alvo? Um público-alvo é um grupo específico de pessoas que compartilham certas características, que têm semelhanças tanto nos problemas, nas dores, quanto nos sonhos, nas expectativas. Então, por exemplo, se você é psicóloga e trabalha com ansiedade, o seu público-alvo poderia ser pessoas, mulheres ansiosas que são empreendedoras e enfrentam no dia a dia ali alto nível de estresse, de pressão, né, e tudo mais. Então, o nicho, o público-alvo, ele é específico. Eu preciso pensar qual a idade das pessoas que eu atendo, qual o gênero, qual que é a profissão, qual que é a rotina, qual que às vezes é a opção política, onde elas moram, se elas têm filho ou não têm, que tipo de trabalho elas têm, quais são os problemas ou dores, quais são as expectativas e os desejos. Eu tenho que desenhar como é essa pessoa que eu pretendo atender. Por quê? Se eu defino isso, eu consigo colocar preço justo no meu trabalho, eu consigo definir o meu local de trabalho para atrair essa pessoa, alinhar a minha comunicação. Eu consigo pensar em todos os outros detalhes do meu posicionamento. O que não é um público-alvo? Se eu atendo todo mundo. Por quê? Porque se eu atendo todo mundo, se eu falo para todos, eu não falo para ninguém. Então, eu não consigo criar um conteúdo estratégico para essa pessoa. Eu não consigo colocar um preço, porque umas pessoas vão achar ok, outras pessoas vão achar caro, outros vão vir me pedir desconto o tempo todo. Outra forma que não é público-alvo. Se eu coloco assim, eu atendo mulheres de 20 a 60 anos. Por que não é público-alvo? Porque é muito amplo. Então, é quase qualquer pessoa. Eu atendo desde 10 anos de idade até 80 anos de idade. É muito amplo. Poucos serviços vão se beneficiar desse tipo de público muito amplo. E também, por exemplo, se eu trabalho com pessoas que querem melhorar a saúde mental. É muito genérico. Eu não estou falando com ninguém de novo, porque qualquer pessoa pode querer melhorar a saúde mental. Homens, mulheres, crianças, idosos, certo? Então vamos lá, um exemplo errado de público-alvo. Meu público são mulheres ansiosas. Por que está errado? Porque está muito amplo. Não fala a idade dessa pessoa, não fala o que ela faz, não fala nada com nada, na verdade, né? Então a gente vai ter que ir para o lado certo. O que seria um público-alvo certo? Vou colocar assim, mulheres entre 35 e 45 anos que trabalham no mundo corporativo e que se sentem ansiosas e essa ansiedade afeta a sua produtividade e vida pessoal. Viram a diferença? O quanto que essa segunda opção é bem específica, eu consigo saber exatamente qual serviço eu consigo oferecer para aquela pessoa. E essa pessoa vai ter muito mais chance de comprar de mim. Vamos colocar outro exemplo, uma nutricionista. E aí essa nutricionista, eu atendo mulheres. De novo, muito amplo. Agora se eu coloco assim, eu atendo mulheres que estão chegando no climatério, na menopausa. E eu preparo essas mulheres para viverem esse momento de maneira mais leve. Olha o tanto que já fica mais específico. E se eu sou uma mulher entrando nesse momento de menopausa, eu vou falar, eu quero ser atendida pela Laís, porque ela é especialista nesse assunto. Né? Eu sou uma manicure. Eu sou uma manicure especialista em unha de fibra de vidro e atendo mulheres entre 25 e 45 anos. Olha o tanto, de novo, que se tornou específico. Eu não vou atender todo mundo, todas as pessoas. Eu vou atender aquela parte específica ali.
E se eu sou uma mulher que quer colocar uma fibra de vidro, uma unha maior na minha unha, eu vou procurar essa manicure porque eu sei que ela é especialista nisso. Por que é importante definir um público-alvo? Qual que é o benefício disso? Primeiro, você consegue falar diretamente para aquela pessoa, consegue falar diretamente para a dor e para o desejo dessa pessoa. Por exemplo, como psicóloga, se eu atendo mulheres ansiosas, mulheres empreendedoras, eu consigo colocar situações do dia a dia que essa mulher vive no meu conteúdo e ela vai se sentir atraída pelo que eu estou falando. Ela vai gerar ali uma certa identificação pelo meu conteúdo e vai querer comprar de mim. Eu consigo também criar conteúdos mais estratégicos que geram conexão com essa pessoa. Eu consigo aumentar a conversão desses seguidores em pacientes ou em clientes, porque eles vão se sentir tão atraídos, tão identificados com isso, que vai falar, eu quero ser atendido por você, eu não quero ser atendido por qualquer pessoa. E também você consegue se diferenciar no digital, porque quando a pessoa procura assim, psicóloga, não, eu não quero qualquer psicóloga, eu quero uma psicóloga que trabalha com mulheres ansiosas. Eu não quero qualquer nutricionista, eu quero uma nutricionista que trabalhe com climatério. Eu não quero qualquer manicure, eu quero uma manicure especialista em unha de fibra de vidro, porque ela vai saber colocar, ela vai saber tirar e não vai danificar a minha unha de verdade. Se você sabe que o seu público é, por exemplo, mães empreendedoras, você pode criar conteúdo específico para mães empreendedoras. E essas mulheres que são mães empreendedoras vão se identificar com o seu conteúdo e vão comprar de você ou te guardar ali um pouquinho para depois querer comprar de você. A Crislene falou aqui, o meu diferencial são os pés. Elas amam, e principalmente a parte da massagem. Elas até dormem de tanto que relaxa. Nossa, delícia, né, também. E olha, você poderia, Cris, colocar o seu conteúdo direcionado para isso. Então, por exemplo, você colocar fotos dos pés ou fazer um videozinho postando ali esse momento de massagem, pegar ali um depoimento de como essa mulher saiu dali depois dessa massagem. E aí a gente pode nichar isso para o público-alvo. Meu público-alvo são mulheres, mães que estão cansadas da rotina e que só gostariam de um cuidadinho ali de alguém. E esse cuidado vai ser feito através dessa massagem nos pés. E depois dessa massagem você ainda vai receber ali uma unha bem feita, né? Uma cutícula bem tiradinha, um esmalte bonito. E você vai voltar para casa toda feliz, relaxada depois desse momento. Então, você consegue nichar isso para esse lado e definir o seu público-alvo. Então, são mulheres, mães, então, tipo de 20 a 40 anos, né? Então, dá pra gente colocar isso. Depois de 3 filhos, a gente quer descansar de ser mãe. Verdade. Então, a gente vai procurar esses momentos de autocuidado. Mas queria muito organizar meu Instagram sobre unhas, gravar, fazer vídeos, porém o tempo tá corrido. Olha, tempo corrido, eu também tô vivendo e você também, mãe de 3 filhos, misericórdia. Tô com um e sofrendo. Mas a gente pode fazer isso ficar fácil, sabe, Crislene? Por exemplo, enquanto eu tô aqui fazendo a live, poderia ter um celular aqui gravando, eu falando, e depois eu criar um vídeo em cima dessa imagem que eu gravei ali. Então você, que é manicure, enquanto você está ali fazendo a massagem no pé da cliente, que você já está gastando esse tempo ali, você coloca um tripé, coloca o seu celular aqui do lado e filma você fazendo isso. E aí, nesse dia que você vai filmar, você cuida do seu posicionamento de imagem, né? Veste uma roupa mais ok, fica mais bonitinha, pede autorização para cliente, coloca ali seu tripé, depois você edita esse videozinho e aí você posta. Outro tipo de conteúdo também que não vai exigir tempo de você. Terminou a unha da cliente, pede, posso tirar uma foto? Depois eu vou postar. Tira uma foto e aí depois você vai colocando. Então, você vai aprender a criar conteúdo no seu trabalho, no tempo que você tem. Não precisa tirar, às vezes, um tempo específico para fazer isso. Eu vou falar isso depois em outro vídeo, em outra live, para como a gente pode fazer esses conteúdos. Outra ideia que até eu estou colocando em prática é tirar um tempo, tipo assim, sexta-feira, entre 2 e 4 horas, eu vou gravar vídeo. E aí, naquele momento, a gente cria esse conteúdo ali. Mas como o seu é mão na massa, eu acho mais interessante fazer na hora que você está com a cliente, porque você não vai gastar mais tempo e sempre vai ter conteúdo, porque eu imagino que você já tem algumas clientes.
né? Qual que é o melhor momento para definir o público-alvo? Quanto antes, melhor. Então, você já define esse público-alvo hoje mesmo, né? Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde para fazer isso. Então, se você está começando, já define esse público-alvo antes de começar. Porque aí você já vai começar do jeito certo. Se você já começou, já tem alguns clientes, você define e a partir dali você vai criar seu conteúdo para esse público e mais pessoas que têm essa demanda vão chegar para você. Então vamos lá, o passo a passo, né? Eu prometi um passo a passo. Por onde começar a criar esse público-alvo? Primeiro, olha para a sua história. O que é que você gosta de fazer? Quais são as coisas que você tem mais interesse, que você sempre pesquisa, que você quer aprender mais? Dentro do seu trabalho em geral, o que é que você tem mais prazer em fazer? Que tipo de trabalho você tem mais prazer em fazer? Então, primeira coisa, observar você. Segunda coisa, observa os seus pacientes, clientes ou seguidores atuais. Quem geralmente é a pessoa que te procura? O que ela faz? Qual é a profissão dela? Qual é a idade que ela tem? Qual é a demanda? Por que ela vem até você atrás do seu serviço? Isso também pode te ajudar a definir o público-alvo, porque essas pessoas já estão te procurando. Definido isso, começa a pesquisar quais são as dores e as necessidades dessa pessoa, né? Conversa com essa pessoa. Por que você vem aqui toda semana? Né? O que é que você está precisando melhorar na sua vida? Qual a dificuldade que você enfrenta? Quais sonhos você tem? Então, com a própria pessoa ali, você consegue ir definindo o seu público-alvo de maneira muito assertiva. E o quarto passo é testar. A gente pensa assim, eu quero atender o público X, mas se você vem aqui para a prática, testa e não funciona, você troca isso. Então, a gente vai testar e ajustar com o tempo. Não tenha medo de errar na definição do seu público-alvo. Não é algo que precisa ser para sempre, precisa funcionar. Se você perceber que o público-alvo que você definiu não está funcionando, você pode trocar isso a qualquer momento. É super tranquilo. Mas, se você nunca fizer isso, você nunca vai se posicionar da maneira certa. E sem posicionamento, não tem resultado, né? Não pelo menos os resultados que a gente espera. Então, você vai criar um documento aí, pode ser um papel que você vai escrever, pode ser no bloco de notas do seu celular ou um documento no computador. E você vai escrever ali um nome fictício para esse público-alvo, vai criar a idade, o perfil. Isso que eu estou falando, na verdade, é fazer persona, que é pensar em uma pessoa só. O público-alvo é mais amplo, é um segmento de pessoas. Vamos pensar no público-alvo. Você vai colocar a idade, o perfil profissional, quais são as principais dores e desafios, quais são os maiores sonhos que essa pessoa tem, o que essas pessoas buscam resolver com o seu trabalho, com a sua terapia ou com o seu serviço. Como que essa pessoa consome o digital, o que ela mais vê, o que ela gosta de fazer no tempo livre. E o que você pode levar essa pessoa, né? O que ela poderia te escolher para ser a psicóloga dela ou para ser a prestadora de serviço dela. Então, você pode criar isso num quadro, numa planilha, pode ser à mão, mas de uma maneira que você visualize essa informação e tenha sempre em mente quando você precisar atrair clientes ou pacientes novos, ou também quando você precisar criar conteúdo para suas redes sociais, porque aí você vai saber exatamente com quem você está falando. Uma coisa, por exemplo, é diferente eu falar com uma pessoa que tem 15 anos e eu falar com uma pessoa que tem 35 anos ou 55 anos. É por isso que é tão importante você saber para quem você está falando e sobre o que você está falando, porque aí você vai atingir os seus clientes, pacientes ideais e finalmente conseguir o seu faturamento dos sonhos, tá bom? É isso. A gente viu então como pensar público-alvo, o que é público-alvo, o que não é, como você pode fazer isso na prática e por que funciona, quais são os benefícios. Vocês têm alguma dúvida sobre o público-alvo, né? Eu queria, assim, se essa live te ajudou de alguma forma, você poderia compartilhar com pessoas aí, empreendedoras, que têm negócios ou que são profissionais, psicólogas, nutricionistas, que poderiam se beneficiar com esse conteúdo. Essa live vai ficar salva, então se você quiser depois assistir para fazer esse passo a passo certinho e começar a implementar essas coisas, viu? Fique à vontade. E toda sexta-feira, às 19h30, estarei aqui para mais uma live, certo?
pra gente criar esse hábito aí de ter a live, certinho? Dúvida não, o conteúdo é top, mandei pra muita gente. Que bom, Cris, tem que ser rapidinho, é tipo papo. Depois eu vou fazer mais lives, toda sexta-feira vai ter, tá bom? Eu espero você aqui, porque aí você vai estruturando o seu negócio, vai ficar excelente, eu tenho certeza. Ó, um beijo, tchau, gente.